Tarde, pessoal. Bem-vindos à Redicina, quem está chegando pela primeira vez. Hoje nós vamos conversar com dois queridos, o Jean e a Fernanda, lá da USP de São Paulo, que eu conheci há quase 10 anos. A gente estava lembrando, né, na USP, fazendo e desfazendo arte. E eles vão colocar agora o que aconteceu nesses 10 anos desse evento, o que mudou, o que ainda as inscrições estão abertas para quem quiser submeter trabalhos. Então eu vou chamar eles para contar um pouquinho do que está acontecendo por aqui. Deixa eu ver. A Fernanda consegue entrar. Deixa eu chamar o Jean. Ela já. Oi, Fernanda, bem-vinda. Olá, boa tarde. Tudo bem, Melina? Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Vamos ver agora se eu consigo colocar o Jean aqui. Vamos ver. Convidei o Jean também. Olá, bem-vindos. Eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho aqui para o pessoal da Redicina, contassem quem são vocês, depois a gente entra um pouquinho mais no evento. Quem começa? Fernanda, para começar, né? Novamente, boa tarde a todas, todos, todes. Eu sou Fernanda Castilho, estou junto da Cláudia Lago e do Jean Gonçalves desde o início, né? Sou professora da FATEC de Barueri, agora credenciada no programa de produção de multiplataforma da UFSCar. Trabalhei durante o pós-doutorado, né, com essas questões de gênero ligadas aos feminismos, às mulheres, e ao longo de todos esses anos a gente vê o evento crescer, né? Então aqui a gente está aqui para conversar sobre isso. Então, boa tarde a todos e todas e todes. Eu sou o Jean Gonçalves, também aqui de São Paulo, junto com a Fernanda. Sou professor de jornalismo e de competências humanas em duas instituições de ensino aqui na capital de São Paulo. Há 10 anos atrás eu iniciei uma trajetória na USP com um mestrado que queria discutir, né, o protagonismo, a representação de pessoas LGBTs no jornalismo. E foi lá que eu encontrei a Fernanda, que eu conheci a professora Cláudia Lago, conheci vários parceiros e parceiras, e a gente iniciou esse projeto, que é esse evento, um encontro que tenta trazer estudantes e pesquisadores para fomentar a discussão, né, e pensar que não estão sozinhos na universidade quando estão discutindo ou propondo reflexões sobre gênero e sexualidade. Então, em relação ao evento, primeiro, as inscrições vão até. 3 de julho. Então, o período, na verdade, de submissão de trabalhos. A gente está Uhum. pedindo que as pessoas interessadas apresentem propostas dos seus estudos, dos trabalhos que estão desenvolvendo em qualquer nível, pode ser da graduação até o pós-doutorado. A gente tem um evento que tenta, e sempre é uma característica acho que, do evento, promover essa interação entre pesquisadores e estudantes, independente da hierarquia acadêmica, da etapa da sua formação. A gente quer que esse diálogo ocorra, então a gente está recebendo primeiro os resumos expandidos, né, uma breve descrição, apresentação da proposta, do que vai ser discutido na mesa que a pessoa vai estar, na sessão que a pessoa vai estar, e depois a gente vai abrir um período de inscrição para os ouvintes. Então, ao longo do mês de julho e Uhum. agosto, a gente vai receber também as inscrições daqueles que querem participar da conversão, do evento, não no sentido de apresentar um trabalho, né, mas conversando, dialogando ali a partir daquilo que está sendo promovido em cada mesa. E o evento vai acontecer exatamente quando? Que dias? Dia 24 a 28 de agosto, na Escola de Comunicações e Artes, e vai ser um evento híbrido, Uhum. portanto, nós vamos receber os trabalhos de forma presencial, com mesas, e também em formato online. Certo. Quem quiser mais informações também tá ali no site da Redicina e na Eca Diversidade, né, gente? Exatamente. A gente tem uma página do evento, que é fácil de encontrar online no Google, é só você colocar Fazendo e Desfazendo o Gênero na ECA, 10ª edição, e você vai encontrar essa página do evento na Event3. Certo. Isso, esse ano nós temos essa novidade, não é, Jean?
Nós temos, temos uma plataforma de submissão de trabalhos, então vocês podem entrar lá no Fazendo Gênero, né, da ECA USP. Então, acho que é importante a gente falar um pouquinho também dessa história, né, logo mais, que a Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo sempre teve uma certa tradição de temas inovadores, de temas que vão ao encontro das discussões que estão acontecendo na sociedade. E a gente percebia isso, né? Eu, a professora Cláudia Lago, o professor Jean, nós estávamos em discussão, né, a respeito desses temas em emergência, fizemos até. Eu lembro que a Cláudia até fez uma pesquisa mais aprofundada, né, de temas, e nós percebemos essa lacuna dessa discussão de gênero, nessa intersecção entre as comunicações, as artes e gênero, que estava acontecendo já no âmbito, inclusive, das graduações, das discussões no nível de graduação, e por isso eu acho que tem muito a ver com o que o Jean tinha colocado, né, que nós propomos esse encontro com pessoas tanto da graduação como da pós-graduação, como já pessoas doutores que já trabalhavam com essa temática, né? E aí, ao longo desses anos, a gente foi percebendo isso, esse crescimento dessas inscrições, né, desses trabalhos, né, um crescimento de inscrições. E aí, como a gente falou agora, né, o evento vai ser híbrido. Por quê? Porque ao longo da pandemia a gente não parou, então realmente, de fato, o evento aconteceu durante a pandemia, e aí no retorno, assim como outros eventos de diversas associações de comunicação, a gente percebeu que é importante a gente acolher esses trabalhos de outros espaços e outros locais do país, e não só São Paulo, né, capital. Então, gente, quem quiser se inscrever, já se informa ali no site da Redicina, que estão todas as informações lá e na ECA Diversidade. E agora, então, eu queria perguntar para vocês para a sigla, né? Ela aumenta, ela diminui? Como é que estamos hoje? O que significa, assim, cada letrinha? Legal a pergunta, Mel. Essa é uma pergunta recorrente, né, sobre... E isso é interessante, né, articular também com Fazendo e Desfazendo Gênero, né, com o nome do evento, mas a sigla LGBT é uma sigla que tem uma história, né, ela começa com a articulação dos movimentos de pessoas homossexuais no Brasil, lá nos anos 70, e aí essa articulação de identidades é que vai criando essa sigla e a expansão dessa sigla, né. É uma sigla que eu não posso dizer que não vai deixar de crescer ou que não pode ser ampliada, mas isso tem a ver com o reconhecimento de novas identidades, o reconhecimento, né, de novas perspectivas em relação à sexualidade, né? Então, a sigla já teve, né, nomes como... acho que um momento importante foi quando ela deixou de ser GLBT, né, gays, lésbicas, bissexuais e travestis, e passou a ser LGBT, né, quando o L vai para frente, como uma tentativa histórica de mostrar, né, como as mulheres lésbicas sempre estiveram à frente do movimento, sempre estiveram apoiando os homens gays, em particular, principalmente no momento, né, em que a gente teve que enfrentar a pandemia, né, a epidemia de HIV/AIDS, onde a família que a gente tinha para nos apoiar era a própria família da comunidade LGBT. Então, hoje a gente tem uma ampliação dessas identidades, né? Então, a gente tem o Q de queer, I de intersexual, que mais? Nós temos o N de pessoas não binárias. Então, essa ampliação da sigla tem a ver com esse reconhecimento de identidades que são políticas, que precisam ter demandas e especificidades atendidas. E aí eu articulo com o nome do evento, né? Porque Fazendo, Desfazendo o Gênero, por quê, né? Fazendo o gênero porque o protagonismo, né? O sujeito da discussão de gênero sempre foi interpretado como as mulheres, movimento feminista, né? Então fazendo o gênero nesse sentido, né? Colocando o gênero como um tema, um marcador que articula a nossa sociedade, e desfazendo, porque também tem essa questão de desconstruir o gênero como essa estrutura que hierarquiza corpos, que constrói uma ordem de entender o mundo, né? E esse nome também tem a ver com dois eventos que a gente está fazendo. Fez uma homenagem lá no início, né? Porque o primeiro evento que a gente fez foi muito na tentativa de reunir a própria comunidade dentro da ECA USP, de pessoas que estavam fazendo pesquisas sobre gênero e sexualidade, né? E aí a gente fez uma homenagem ao Fazendo Gênero, que é um evento grande ligado à discussão do protagonismo das discussões das mulheres, do feminismo, que é bianualmente, se não estou enganado, sempre sediado na UFSC, em Santa Catarina.
E o Desfazendo o Gênero, que também, a cada 2 anos, é uma edição de um evento também acadêmico que discute aí mais, acho que a questão LGBT e queer, que acontece principalmente em universidades no Nordeste, né? Então, normalmente circula mais esse evento, não tem uma sede em específico. Então, o nome do nosso evento também tem essa homenagem e se articula também com essa discussão, né, sobre ampliação das identidades LGBTs e ampliação da sigla. Fernanda, e a pauta feminista, né? A gente vê hoje um índice enorme de violência contra as mulheres. E como há muitos anos, muitas mulheres, né, vêm lutando, vêm combatendo, né? Como é que é para ti, assim, não é frustrante ver essa onda de violência contra as mulheres? Como é que a gente pode mudar essa realidade, assim? É interessante a gente pensar um pouco, né, Melina? É muito importante essa sua pergunta e essa discussão, porque são dois polos que me interessam particularmente. A questão das representações, né, representações midiáticas das mulheres, e a questão da violência de gênero, não é? Que vem crescendo, inclusive, ao longo desses anos, né, mais de 300 trabalhos, né, apresentados. Eu acho que encosta em 500, entre 300 e 500, a gente fez um levantamento de 2017 a 2022, deu mais de 300 trabalhos, mas esse é uma pauta que vem crescendo justamente por conta de, né, se o pessoal é político, né, e o político, a gente vê na esfera pública uma discussão muito forte, né, polarizada dos grupos, né, então se por um lado os movimentos vão crescer, né, em 2015, né, em 2016 a gente começa o evento, mas em 2015 a palavra feminismo foi uma das palavras mais buscadas no Google na época, e aí ao longo desses anos isso só tem crescido. Existem outros movimentos que também vão crescer polarizadamente a esse crescimento das ondas, né? E dessa primavera, que a gente chama de primavera feminista. Né? No Brasil tem vários trabalhos, agora a própria Heloísa Buarque, né, vem trabalhando essa questão da nossa primavera feminista, mas o que é que nós percebemos, né? Em contraponto, junto com o discurso de ódio, né, fomentado pela extrema-direita, um crescimento muito forte, né, da violência da violência contra a mulher, violência de gênero, dentro, né, das próprias residências, ao longo do processo da pandemia, né, crescimento muito forte, porque as mulheres estavam também em casa, convivendo com seus maridos, e essa agressividade aumentou, né, então, o aumento do feminicídio. Então, isso vai impactar, assim, todo esse movimento da extrema-direita vai impactar não só a violência contra todos os públicos LGBT, que ia mais, quanto, em específico, as mulheres. Jean, e a LGBTfobia? Acha que qual é a realidade hoje? Aumentou, diminuiu? Hoje a gente consegue enxergar, né, mais acesso à televisão, mais relações, né, nas novelas, vê uma evolução, mas tá muito longe ainda de representar toda a comunidade, né? Dá para a gente fazer um paralelo aqui também, né, com a discussão sobre violência contra a mulher, feminicídios, ou também incluir aqui, né, o transfeminicídio. Existe um paradoxo, eu acho, que a gente tem que encarar, que dá para a gente perceber nessa passagem do tempo, né? Um paradoxo que socialmente, a gente vai ver cada vez mais representações, discussões, tensionamentos sobre direitos para as mulheres e direitos para a comunidade LGBT, e ao mesmo tempo que a gente começa a ver e nomear, identificar mais episódios de violência, parece que esses casos aumentam. E aí o paradoxo seria esse seguinte, né? Será que esses casos estão aumentando porque agora a gente nomeia, a gente dá visibilidade, o caso não fica mais escondido numa determinada comunidade, ganha visibilidade por meio do jornalismo, por meio do noticiário, por meio do tensionamento social, ou realmente a gente está sofrendo mais episódios de violência porque as pessoas estão colocando para fora mais o ódio, a aversão contra essas comunidades, contra esses grupos, né? Eu não sei se dá para ter uma resposta simples nesse caso, eu acho que é realmente um paradoxo, a gente tem tanto a questão do reconhecer mais, saber que isso existe, e isso fomenta que os dados também cresçam, quanto que também existe uma reação
né, contra a busca por mais direitos, né? A gente viu nessa década crescer os discursos conservadores, os pânicos morais, os receios em relação a esses temas, né, principalmente em torno da escola, né, como um ambiente que não poderia se discutir gênero e sexualidade, em torno da figura das crianças, né, que precisariam ser protegidas. E nesse sentido, as crianças vão ser protegidas quando elas sabem sobre seus corpos, sobre suas identidades, sobre o que é um toque permitido, o que não é um toque não permitido, o que é violência. Quando a gente fala em discutir ter uma educação de gênero e sexualidade na escola, é nesse sentido que a gente quer essa educação, né? Uma educação que liberte pessoas de ciclos de violência que elas podem eventualmente estar sofrendo. Então, dá para a gente pensar nisso, e é interessante ver como, nessa década também, no campo da pesquisa acadêmica, o tema da violência nunca deixou de estar em centralidade, tá? A gente sempre viu pesquisas, desde o início do Fazendo e Desfazendo Gênero, né, em diferentes níveis, como a gente comentou, né, da graduação até após, pessoas interessadas em debater, dar visibilidade e entender melhor como que a violência atravessa as experiências da arte e da comunicação. Sim, essa questão tanto da violência de gênero, quanto o aumento também de trabalhos no âmbito da interseccionalidade, né? Isso aí foi algo que sempre nos preocupou, né? Mas que fomos observando esse crescimento da questão da interseccionalidade, né? De raça, gênero, decolonialidade, esses temas também nos foram chegando, e esse debate foi muito rico, né? Foi fomentando também nos nossos convites, né? Dentro da academia, né? Dentro dessa experiência de vocês do evento, as pessoas estão estudando mais sobre gênero? O que vocês constataram nesses 10 anos do fazendo e desfazendo gênero? Fernanda, você quer começar e eu complemento? É interessante, porque nós percebimos essa lacuna em relação aos eventos em São Paulo. Então, sempre essa nossa preocupação ali era muito local. E foi crescendo nesse sentido de recebermos trabalhos de outros espaços quando abrimos para o híbrido. E muitos relatos do próprio evento nos diziam, né? Olha, que bom ter esse espaço para que nós possamos debater, porque nós sentimos que esse crescimento dos movimentos, né, lá fora começavam a dialogar com esse crescimento dentro da academia. Então, esse deixar de silenciar, né? A gente está falando de silenciamentos, né? E no passado eram silenciamentos, e ainda hoje há esses silenciamentos, mas acho que eu acredito muito que os próprios movimentos vão gerar esse debate midiático, e esse debate midiático vai impactar nos trabalhos da Escola de Comunicações e Artes e outros espaços de estudo de comunicação. Porque na medida em que essa comunicação está nas redes sociais, outro espaço também, o digital começou a aparecer muito também nos últimos anos, né? As hashtags, né, esse ativismo online apareceu muito, né? Os microativismos também foi pauta, né? E tem sido pauta também né? Então a gente começou a direcionar isso, né, nas nossas divisões temáticas, etc. Mas acho que é um crescimento. Eu não consigo ver como estagnado ainda, porque novos debates vão surgindo a partir dessas representações midiáticas. Eu vou complementar a Fernanda, que eu acho que tem um ponto que é interessante, é que a experiência que a gente tinha naquele início de evento, né, nós já éramos pesquisadores ou interessados nessas temáticas, era uma certa sensação de isolamento, né, de que a gente estava fazendo isso sozinho, não no sentido de ser pioneiro de nenhuma dessas discussões, porque essas discussões já estavam no campo da comunicação e no campo das artes, talvez mais forte no campo das humanidades mais tradicionais, né, nas ciências sociais, na antropologia, né, a gente via outras áreas fomentando mais essa reflexão dentro das pesquisas, dentro dos estudos, mas na área da comunicação e das artes a gente se sentia um pouco isolado, principalmente uma ideia de pesquisador sozinho trazendo uma discussão ali, né? E aí o evento foi esse primeiro momento, como a Fernanda trouxe, em que as pessoas traziam essa sensação, nossa, que legal que tem um espaço em que eu posso apresentar meu trabalho, dialogar com alguém que também tem um estudo parecido, uma temática que tem um ponto de contato com a minha. E o que eu percebi nessa década é que
como foi crescendo no sentido de ganhar uma institucionalidade, de certa maneira, as discussões sobre gênero e sexualidade, né? Deixou de ser interpretado como uma moda, uma tendência de estudos, de pesquisa, para ganhar uma institucionalidade, por exemplo, quando a gente passa a ter os principais eventos da área da comunicação, como Intercom, Compós, SPPJ e outros, que passam a ter momentos específicos, grupos específicos para discutir gênero e sexualidade. Né? Então, isso foi uma maneira de a gente perceber como que o campo ganhou força e reconhecimento. Outro ponto é o aumento no número de grupos de pesquisas, de linhas de pesquisas, de professores entendendo que precisavam abrir a sua própria área de pesquisa, os seus interesses, para aqueles alunos, para os jovens pesquisadores que queriam trazer essa discussão, principalmente vindo da graduação. Então, vários professores, acho que começaram a ganhar familiaridade, começaram a pesquisar mais, principalmente para orientar iniciações científicas, para orientar TCCs. Então, essa década a gente sentiu essa modificação. E, ao mesmo tempo, eu sinto que o tema, né, a discussão de gênero e sexualidade, hoje não está reservada aos pesquisadores que têm um apreço por essa temática. Né? Outros pesquisadores incorporam, atravessam nos seus estudos, mesmo que não sejam estudos específicos de gênero, uma dimensão sobre gênero. Porque gênero é uma maneira também da gente pensar e entender o mundo. Né? Então, um trabalho que envolve, digamos, discutir condições de trabalho, o trabalhador do audiovisual, o trabalhador do jornalismo, vai ter ali um recorte para pensar as trabalhadoras do audiovisual e do jornalismo. Né? Não é necessariamente um estudo de gênero, mas ele passa a ter essa dimensão de gênero. Então a gente foi vendo vários colegas incorporando isso também. Então acho que todos nós somos, de alguma maneira, pesquisadores de gênero e sexualidade quando essa temática ganha importância, ganha alguma dimensão dentro das nossas pesquisas. Quando a gente para de ignorar isso como uma dimensão que constrói a nossa realidade. Então foi essa expansão que eu percebi aí nessa década. Dentro da própria USP, né, é muito bem lembrada essa questão da institucionalização, né, desses grupos que vão se colocando, né, dos chamados grupos de pesquisa ou grupos temáticos dentro desses grandes eventos, né, como Compós, Intercom, SBPJ, as redes de pesquisa, também como a Rede Antonietas, né, de pesquisadores de jornalismo e gênero, enfim. Mas também dentro da própria Universidade de São Paulo, a gente percebeu, né, essa conexão. Na época, não havia esse movimento do diversidade, né, por exemplo, esse diversidade na época. Mesmo a Rede USP não cala, é outra rede. Então, esses movimentos também, essa institucionalização, ela é super importante para o campo, né, de estudos da comunicação, né, e das artes. E uma história que marcou vocês? Nesses 10 anos de fazendo gênero? Olha, acho que dá para pensar aqui como foi a gente não ter desistido ou ter pausado realmente o evento durante a pandemia. E eu acho que o que foi bem marcante nesses 10 anos foi perceber esse crescimento, mesmo no sentido de a gente começou como uma proposta interna dentro da ECA para reunir pessoas, depois a gente fez algumas edições para trazer os pesquisadores da Universidade de São Paulo, depois a gente foi ampliando, vamos trazer gente que seja das outras universidades, né? Que seja fora de São Paulo, e a gente já recebeu trabalhos até mesmo de pessoas, né, de fora do país que estavam interessadas em colaborar. Eu acho que a pandemia é um momento importante dessa história, e dá para dizer que ela marcou a gente de alguma maneira, né? Porque ali a gente criou talvez essa vocação de ser um encontro com perspectiva nacional, de fazer esses trânsitos. Então, eu conheci muita gente nessa década por conta desse evento, que se tornaram colegas, parceiros, amigos, e que eu vivo reencontrando em outros espaços que vão para além do fazendo e desfazendo gênero na ECA. Então, eu acho que seria um pouco essa minha história para contar aqui. Essa questão de gênero tem tantas histórias, né? Eu lembro, assim, um pouco antes de voltar, eu morei muitos anos em Portugal, né? Fiz minha pós-graduação toda lá, mestrado, doutorado, e eu lembro que eu estava numa parada de ônibus e uma senhora chegou para mim e falou assim, eu estou aqui, né? E toda vez eu encontrava essa mesma senhora, e ela falava assim, olha, eu estou aqui porque eu estou fugindo de casa, eu estou fugindo do meu marido, porque ele quer me bater.
e eu tenho medo dele me matar. E aí, dizia assim, mas por que você não denuncia? Ela falou assim, porque eu não tenho espaço. Onde que eu encontro esse espaço? E lá na Universidade de Coimbra, um lugar extremamente machista, misógino e racista, e hoje a gente sabe, né, até histórico, até um trabalho que eu apresentei há alguns anos em relação à questão, né, do cancelamento do Boaventura de Souza Santos, um excelente pesquisador, mas que a gente descobriu, né, tanta coisa sobre, né? E daí eu lembro dele falar assim, eu não tenho um espaço para falar assim, olha, vai lá. Então hoje os espaços das universidades brasileiras são esses espaços de acolhimento, né? E aí outra história, né, corta para uma história de uma aluna minha, né, na FATEC, que me contou que se separou justamente porque ela encontrou na academia, ela estava fazendo faculdade, e aí os professores falaram, olha, por que você se sujeita a essa violência? Né? Casos de violência doméstica. E que ela se separou, e tudo, porque ela comecei a estudar, comecei a fazer faculdade, e encontrei um espaço de acolhimento na universidade que me abriu a cabeça e que eu consegui mudar a minha história. Então, não é só, né, sobre estudos acadêmicos, mas sim sobre todo um movimento, uma história que a gente quer contar, né, de impacto social mesmo. Sim. Me fez lembrar uma coisa também, né? Que o quanto que também, nesse intervalo de tempo, eu já vi sendo o encontro sendo, às vezes, a primeira oportunidade, o primeiro momento em que um jovem estudante, um jovem pesquisador, está ali se colocando na frente de uma comunidade de colegas, né, e apresentando uma ideia sua, um resultado de uma pesquisa, de uma curiosidade. Então, assim, hoje eu fico bem feliz de ver, por exemplo, os meus orientandos de iniciação científica topando participar do evento. Então, assim, a universidade, às vezes a gente constrói esse lugar muito distante, né, da sociedade, mas ela diz das nossas individualidades, dos nossos desafios pessoais, do nosso desejo de crescer, de ter uma visão de mundo ampliada. E aí eu fico muito feliz quando eu vejo isso nos jovens, assim, nos jovens pesquisadores mesmo, quando a gente vê isso principalmente em quem está na graduação, dando seus primeiros passos ali, e essas histórias atravessam em questões pessoais, né? Pessoas que passaram por transição de gênero, por exemplo, depois de uma discussão, de um encontro na universidade, de ter encontrado pessoas iguais a si, né? Meninas que passaram a atuar em grupos e conseguiram lidar com seus próprios relacionamentos, com seus conflitos em casa. Então, essa dimensão, realmente, como a Fernanda colocou, atravessa a nossa vida como um todo, né? Não é só no universo do campo do estudo, que eu faço lá na universidade, chego em casa e me desligo, me desconecto. Não, tá ligado com as nossas histórias de vida. Então, bom, muito obrigada, gente. Então, reforçando que as inscrições é até o dia 3 de julho, pode ser que aconteça uma prorrogação, né? Pode ser, mas é mais fácil mandar até o dia 3. E eu tava pensando, eu tava me lembrando que na pandemia a gente fez umas lives também, né? Já na Redicina. Eu vou postar esse vídeo que a gente está fazendo hoje no site também e vou resgatar aqueles antigos. Então, quem quiser acompanhar na Redicina, no site da Redicina, redicina.com.br, eu vou tentar fazer esse resgate aí do que a gente já fez aqui. Que legal ter essa história marcada aí no espaço como o que você tem, que você cria. E a gente agradece a oportunidade de estar aqui contigo e de poder estimular a participação de todos no evento. A gente está avaliando, né, o número de inscrições conforme eles acontecem. A gente tem esse prazo, que seria 3 de julho, para as submissões dos resumos expandidos e também para propostas artísticas. Isso é importante ser comentado. Quem tem uma proposta artística que queira apresentar também é super bem-vindo, super bem-vinda. Mas se a gente perceber que precisa de mais tempo, a gente vai dar mais tempo para o pessoal, sim, tá? Então isso a gente já pode deixar aqui com um pequeno spoiler. Mas por enquanto, 3 de julho é a data final do período de submissão para o evento. Também queria agradecer, Milena, por ter aberto também esse espaço para a parceria conosco e todos os nossos apoiadores ao longo desse tempo, né? Essas pessoas que participaram conosco e que continuam participando. Tem gente que participa desde o início. Quem organiza conosco, parabéns à iniciativa da Cláudia e parabéns a Jean também, que sempre esteve, né, conosco,
E a rede também, né, agora, a Rede Antonietas, o grupo de pesquisa da Cláudia Lago, o Aldergem, né, então acho que vale a pena a gente também citar o apoio institucional, né, da Escola de Comunicações e Artes também a esse evento, sempre parceiros, né, conosco. Muito obrigada. Esperamos vocês, hein? Tá bom. E obrigada, Cláudia Lago, que nos uniu aqui, né? Que nesse momento, sempre parceira, sempre batalhadora, professora, né, da USP, que ó, quase 10 anos atrás a gente se conheceu e uniu aqui. Então tá, gente, muito obrigada a todos que nos acompanharam. A live fica aqui gravada na Redecina, também vai para o site da Redecina, acompanhe lá. E qualquer novidade a gente vai comentando. Obrigada, gente. Até breve e parabéns pelo evento, que seja lindo. Obrigado, obrigado. Boa tarde, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigada.